pessoal, beleza? Um ótimo dia para todos aí, um ótimo domingo. Fiz umas entradas aqui, pessoal, na lógica do preço, somada a movimentação do preço, professor Saboia, professor Machado. Segue os caras, hein? Os caras são propulsores, né? Os caras que começou. Ó, isso aqui é lógica do preço, movimentação, tá? É tudo somado aqui. Ó, vamos pela coerência, né? Treina muito isso aqui, pessoal, em valores baixos, assim, ó, muito mesmo, sem pretensão de lucro. O importante é você ter a leitura. Depois você vai aumentando os valores, entendeu? O que é que você vê aqui, ó, assim? Você vê o preço muito forte na compra aqui, ó, tanto que o preço, ó, ele vem aumentando seus volumes, tá vendo? Ó, né? Então o preço está forte na venda aqui, ó. Por algum motivo lá para trás ele reverteu aqui, ó. Entendeu? Ele reverte. Agora o preço, ó, volta para compra, toca e retrai, ó. Ele toca, ele sai da região e retrai. Ó, isso aqui é importante, ó. O preço reverteu, deu uma segunda vela, ele tocou naquela simetria. Simetria, pessoal, o preço que tá. Esse preço veio, fechou e abriu outro preço, exatamente na mesma região. Então ele vai, toque e sente, ó. Ele vai, toque e sente. Pela força que o preço vem, ó. Pela força que o preço vem aqui, ó. Pela reversão, ele tenta continuar, ó. Tenta continuar. Lá atrás, os vendedores empurram ele, tá vendo? Ó, ele tenta continuar, retrai e reverte muito forte. Deixa eu ver se eu tenho ela salva aqui. Ó. Tá vendo? Ele tocou e sentiu. Agora ele tenta continuar, ó. Vai lá em cima. Os vendedores lá de trás entram na ponta desse pavio empurrando o preço. Ó. Ele vai lá em cima, retrai e reverte. E demonstra muita força, rompendo a última compra, que é um comando. Aqui você tem que usar a coerência. Ó. Você tinha uma vela expressiva, né? Uma vela expressiva, o preço reverte. Quando o preço tenta sair da região novamente, ó, ele retrai, sentindo a região. O preço tenta agir, ó, isso aqui é a compra, tentando continuar. Você entendeu? Você entende que essa vela aqui foi isso? Ó, ó. Esse preço que nasceu, ele foi isso. Ó. Os vendedores entrou lá na ponta do pavio, lá, ó, empurrou o preço. Empurrando o preço, retraindo, né? E revertendo e rompendo. Tem que continuar mais uma venda. Você entendeu? Porque o preço já perdeu força aqui, ó. Ele já reverteu forte. Ah, ele fechou. Ele é uma vela de força, essa vela aqui, ó. Ela rompe a última compra, que é um comando, é um preço único. Ela rompe muito forte. Ela não rompeu à toa, ela rompeu muito forte. Ela foi lá em cima e o preço entrou. Você entendeu? Começa a ver o preço assim de pronto. Ó. O preço aqui fecha e abre um comando. Quando o preço tenta sair da região novamente, ele retrai, se mantém dentro do comando, o preço, ó, e rompe. Você entendeu? Essa vela tem que ser venda. Isso é a movimentação do preço, tá? Ó, depois eu peguei isso aqui, ó. Quer ver? Ó? Peguei uma sequencinha aqui, ó. Ó, eu peguei essa venda, depois peguei essa venda e essa venda aqui, ó. Você entendeu? Vou explicar por quê. Ó, depois da venda que eu entrei aqui, ó, o preço reverte, dá uma vendinha, nova posição, que é um comando. O preço vem, ó, ele toca, sente, toca e sente. Tenta sair, fica fraco. Ó o preço de novo, ó. Então você está vendo que o preço aqui, ó, limitou
abaixo do último topo. Depois dessa venda aqui, ó, que ela é um final de taxa, uma vela muito forte, o preço, ó, nasce aqui, ó, ele tenta sair, ó, ele toca e retrai. Aqui você vai ver o seguinte, ó, onde ele tocou. Primeiro registro de reversão. Quando o preço reverte, continua com a vela de comando, uma vela de força. Ele vem, toca, retrai e fica dentro de uma fraqueza, dentro de um comando e dentro da última reversão. E mais, ele faz uma pressão de baixo. Como assim? Quando esse preço nasce aqui, ó, ele vai lá em cima, retrai, ele se encerra aqui, ó, o preço continua aqui na venda, demonstrando interesse além das regiões, né? Ele vem aqui, demonstra interesse, vai, toca e sente e fica dentro, ó, dentro de um comando, demonstra fraqueza, região de fraqueza com reversão. Dentro do primeiro registro, ele tocou na abertura, ó, isso aqui é o primeiro pavio para cima, depois de um preço novo, que é um comando. Essa vela aqui tem que ser venda. Eu entrei de venda nela. Ela se encerrou aqui, ó, tá vendo? Ó, ela se encerra aqui dentro, ó. Tá arriscado. Tanto para compra, tanto para venda, entendeu? Só que ela tem interesse para vir buscar aqui, ó, que ela fez uma pressão nesse preço aqui, ó. E o preço já limitou aqui, ó. Então ela continua muito forte, tá vendo? Ela continua rompendo todo mundo, ó, rompe isso aqui, rompe a abertura do preço lá atrás, as reversões, rompe vela de comando, que é vela de força, nova posição, ela rompe todo mundo. Só que ela fecha dentro dos pavios, ó, tá vendo? Eu peguei essa comprinha aqui, ó, só que eu não salvei ela. Por quê? Porque ela desce muito forte, ó, e fecha dentro dos pavios de reversão, ó. Isso aqui, ó, é um primeiro registro e um preço fechado. Isso aqui, ó, é um final de taxa, onde o preço nasce, aqui ele vem aqui, ó, retrai e continua. Esse preço aqui ele demonstrou muita força, mas fechou dentro, né, ó. Fechou dentro dos pavios de reversão. Aí o preço reverte, ó, toca nas regiões, retrai e fica abaixo. Eu saí de venda aqui, ó. Essa comprinha aqui eu não salvei não, mas estou explicando por quê. Ó, ela fecha literalmente dentro do pavio, tá vendo? Principalmente desse pavio aqui, ó. Ó, esse pavio aqui, ó. Esse aqui, ó, o preço nasceu aqui, ó. Após essa última venda, o preço tenta continuar aqui, ó. Ele retrai e reverte. Quando a venda vem trabalhar, ó, ela não consegue atingir o preço, ó. Retrai, reverte e rompe. Você tem uma estrutura aqui, ó. Por isso que esse preço fechou dentro, esse aqui tem que ser compra. Mas o importante é esse aqui, ó. Ele vai, toca, retrai, fica abaixo das regiões a favor da venda. Eu entrei de venda aqui, ó. Até achei que ia tomar loja, porque o preço subiu muito. Entendeu? Eu entrei aqui, ó. Eu entrei bem aqui de abertura. Ele subiu, ficou lá em cima um tempão. Aí no finalzinho, faltando alguns segundos, ele veio e rompeu. Quando ele vi que ele rompeu forte, eu aguardei ele nascer aqui e buscar aqui, ó. Aí eu entrei de venda. Você entendeu? Aqui existe um risco, tá? O preço fechou aqui dentro, ó. Ó, ele fechou praticamente travado no comando, ó. No comando não, no primeiro registro, né? Ó, essa vela aqui fecha o preço. Quando o preço nasce aqui, ele faz isso de venda, ó, ele faz só isso. Ó, isso aqui é importante você entender, ó. Tá vendo esse preço aí? Quando ele sobe aqui, ele fechou, ó, acabou. Aqui nasceu um preço, ele só veio até aqui a venda, ó. A venda veio só até aqui, ó. Essa foi a primeira ação de venda da região. A venda agiu até aqui, os compradores entrou e rompeu, ó, e continuou e continuou. Esse preço aqui veio, ó, ele veio e fechou dentro, ó, é perigoso, dá uma reversão. Só que eu tava de olho nisso aqui, ó, vela de força, o preço reverteu, ficou abaixo, vela de força de venda. Então quando ele nasceu e buscou lá, ó, eu entrei de venda para ele pagar uma retração aqui, ó. Só que existe um risco de compra aqui, ó. Mais uma coisa que a gente aprende, ó, pela força, ele priorizou a força, né? Mas o preço, ó, ele fica dentro, ó.
Exatamente dentro do paviozinho. Existe um paviozinho aqui, ó. Ó, ele fica dentro desse pavio. Ele fecha. Ele vem e fecha assim, ó. Dentro do pavio aqui, ó. Ó. O preço vem e fecha aqui, ó. Entendeu? Mas como ela tá agindo forte, né? E ela tem muita ação aqui, ó. Ó. Ela tem muita ação de venda aqui, rompendo esses fundos aqui, ó. Então, ao nascer aqui, vim aqui buscar a região de rompimento, que seria esse nanolote aqui, que é uma região, tanto essas fundos aqui. Então, ao nascer e vim buscar, eu entrei. Só que eu corri o risco, né? Mas ela pagou. Ó, essa daqui foi a última entrada. Essa daqui foi a que eu achei que eu ia tomar um loss, né? E o preço veio, ó. O preço veio e rompe. Ele vai, reverte e fica embaixo. Aí eu entrei de abertura aqui, ó. Ele foi lá em cima, ficou um tempão, aí veio. Quando a próxima nasceu, buscou, eu entrei e ela ficou aqui, ó. Isso é lógica do preço, tá? E aqui é movimentar, e é lógica do preço, ó. Essa foi a primeira, onde eu expliquei que o preço, ó, ele vai lá em cima, vem, se encerra, o preço continua aqui, ó, faz uma pressão. Quando ele vem, ele toca, retrai e fica dentro do comando, da fraqueza, da reversão, do primeiro registro, venda. Você entendeu? Agora eu tenho uma entrada aqui, ó, que isso aqui você tem que aprender. A hora que você começar a ver isso daqui, você não vai achar várias entradas assim, mas você tem que interpretar o preço. Essa vela que ela tem que ser compra. Por tudo. Ó, vamos lá. Ó, essa é a última compra. Ela foi até ali e retraiu. O preço tentou sair, ó, na próxima comprinha, retraiu. Desce aqui embaixo, sente a região de compra e reverte o preço. Ó, isso aqui é importante. A última compra, retrai. O preço tenta continuar, retrai, vem e sente a compra e demonstra fraqueza. Quer dizer, ele formou uma dupla posição, uma fraqueza, ele demonstrou fraqueza. Entendeu? Só que você tem que entender o seguinte: quando essa vela vai lá em cima, vem aqui e retrai, ó, retrai e reverte, ele demonstra fraqueza em questão de volume perante as últimas compras. Só que eu tenho comprador aqui, ó, empurrando para cima. Então ele demonstrou fraqueza em questão de volume. Aí o preço nasce aqui, ó, age, demonstra interesse além dos últimos pavios, ó, ele demonstra interesse, vem, sai do paviozinho da fraqueza, retrai e fica dentro. Quer dizer, quem é que demonstrou fraqueza aqui? Porque eu tenho uma compra muito fraca. A venda age para romper, retrai e fica dentro. E ela também já demonstra interesse lá fora. Então não é a compra que está fraca. A venda tentou romper e ela retrai e fica dentro. Aí o que você vai ver aqui? Ó, eu tenho muita compra aqui. Toda vez que a venda age, o preço na compra rompe. Eu tenho muita venda muita compra nesses pavios, ó, empurrando. A venda agiu para romper e não consegue sair da fraquezinha da compra, que é uma dupla posição, é uma defesa muito forte. Porque ele tentou agir na venda, ó, ele retraiu e reverteu. Agora ele tenta romper, retrai e fica dentro, compra. Beleza? Começa a ver o preço assim, de maneira mais prática. Eu saí de abertura aqui, tá, pessoal? Eu não consegui salvar na hora que eu saí, mas eu saí bem de abertura aqui, ó. Beleza? Bora pra cima aí. Estudar no domingão, hein?